estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite. Esse programa que fala sobre Bento XVI e a liturgia. A gente está lembrando um ano da renúncia do nosso querido Papa Bento XVI, que foi em fevereiro de 2013. Então a gente, ao lembrar desse um ano da renúncia do nosso querido Papa Bento XVI, nós estamos trabalhando 3 programas. Fizemos na semana passada, que comentamos sobre teologia e Bento XVI, hoje sobre liturgia e a conversa continua na semana que vem, tá certo? Hoje conosco o Padre Wander Maia. Para esse último bloco, Padre Wander, eu pedi então, no bloco, eu queria que o senhor continuasse a partir daí. Em atos concretos, por que Bento XVI foi tão grande em relação à liturgia, a ponto de alguns classificar como aquele protagonista de uma reforma, da reforma litúrgica? Bem, como dissemos no bloco anterior, Eric, primeiro, o fato de ele ter vivido e ter buscado resgatar a liturgia extraordinária, o antigo rito, a liturgia de São Pio V. Ter concedido essa permissão universal para que todo sacerdote que o queira celebrar possa. Depois a via da beleza. A liturgia sempre remete à beleza como transcendental de Deus. Algo que do coração do Senhor vem para nós. Investiu nos elementos litúrgicos. Se você pega os paramentos, os vasos sagrados, toda a indumentária, a ornamentação, e aqui o trabalho muito bem colocado por vocês do Guido Marini, importantíssimo, um trabalho célebre que continua a se ver esse cuidado dele, por perceber que a liturgia remete a algo que está mais além do mundo material, mais além de nós, que nos faz ter desejo, faz nos ter anseio, saudade daquela beleza infinita que é Deus. E esse é o sentido último. Então, voltar a normatizar sobre a antiga liturgia, apoiá-la celebrando e recorrer ao resgate da beleza dentro da liturgia, fora propor uma reflexão profunda do ser cristão, a partir da vivência do mistério pascal que se dá na liturgia. A liturgia é um mistério de vivência espiritual, não meramente exterior. E na proposta dessa reflexão ele contribui em muito. Para mim, são algumas das atitudes as quais determina claramente que o seu papel para a liturgia foi importantíssimo e que, ao final, vamos dizer, transmite um legado. Pois é, e sobre esse legado, tem um comentário interessante do Monsenhor Moroni, que é um monsenhor que trabalhou com Bento XVI nos trabalhos, inclusive, da tradução de alguns textos sagrados para a língua inglesa, e ele comenta sobre isso, sobre um possível legado de Bento XVI, e ele comenta 3 tópicos que eu queria comentar com o senhor. Qual que é o entendimento dele? O que ele dizia? Um, inclusive, tem a ver com a beleza, mas o primeiro ele dizia que um desses legados deixado por Bento XVI era que a ênfase que ele deixou, claro, sobre a importância da tradução desses textos litúrgicos para todas as línguas. É como se ele, tudo que a gente está dizendo desde o começo do programa, como se ele fosse um grande batalhador mesmo dessa beleza que não pode ser distorcida. A tradução implica que a tradição tem que ser transmitida fielmente. Conhecem aquele adágio, não, Eric? Todo tradutor corre o risco de se tornar um traidor. Eu quero salvaguardar um ponto nesse sentido. Certo é que nós estamos esperando ansiosos a nova tradução do Missal Romano, que ainda não chegou para nós de língua portuguesa no Brasil. O segundo legado, na opinião desse monsenhor, além da tradução, né, que ele disse como em primeiro lugar, não, na verdade o terceiro, que eu já vou comentar o segundo, que é em relação justamente ao que eu estava dizendo, assim, essa grande ênfase que ele proporcionou à beleza, porque a beleza faz parte também da liturgia. Inclusive é correto a gente pensar assim, que uma liturgia bem celebrada, que provoca então essa beleza, proporciona essa espiritualidade, vamos dizer assim, é mais fácil, uma espiritualidade rica com essa beleza da liturgia, na opinião do senhor? Sem dúvida. Exige mais, é preciso cuidar com mais carinho, com mais empenho, mas transmite, tem a força de penetrar nos corações. Pela nossa própria realidade, de termos sido criados por Deus, a sua imagem e semelhança, a sua beleza clama em nós, Eric. Nós temos desejo disso. É por isso que diante de uma paisagem belíssima, você contempla o Criador. Agora, na liturgia isso é a expressão última, porque ali é a obra do Senhor consumada, redimindo e salvando. Daí que nós temos que entender que em todos os sinais da liturgia, dos paramentos aos vasos sagrados, a indumentária, a ornamentação, tudo isso deveria remeter a essa beleza infinita de Deus. Agora, vai um alerta. Simplificar é fácil, mas torna banal. Banal.
ir fazendo de qualquer jeito. Então nós tiramos isso, tiramos aquilo, tiramos por quê? E nunca se sabe explicar por que se tirou, nunca se sabe. Mas é claro que se vai abrindo uma brecha enorme, desculpe, para o rasteiro, para o banal, para o insignificante. Me disse se não é verdade. Pois é, porque as repetições, apesar de ser repetições, sempre são solenes, né? Então, realmente é um perigo que corremos, né? Porque na sua dimensão sobrenatural, transcendente, ela porta esse novo e é capaz de comunicá-lo, de irradiá-lo. Quando você esvazia os sinais da liturgia em toda a sua força que foi sendo acumulada, que foi sendo desenvolvida pela igreja, é claro que aí você mata a possibilidade de uma compreensão mais profunda do mistério. Interessante. O segundo aspecto, eu falei do primeiro e do terceiro do comentário do Monsenhor Moroni. O segundo aspecto é justamente sobre a participação interior na liturgia, né? Contrapondo então com apenas essa parte exterior, aquilo que nós vemos. Até ele faz um comentário interessante que a celebração adequada da liturgia somente é possível quando uma compreensão do mistério pascal está presente, né? Essa compreensão é o coração da verdadeira participação litúrgica. Então, está aqui para mim, o ponto central, que o então cardeal Joseph Ratzinger, o padre Joseph Ratzinger, o cardeal Joseph Ratzinger, então Papa Bento XVI, tocou crucialmente. A participação consciente, ativa e frutuosa não é um punhado de gestos externos e não pode estar polarizado nisso. Envolver o povo no mistério da Santa Missa é envolvê-lo numa adoratividade profunda, intensa, onde ele mergulhe no sentido do que o Senhor realizou por nós. E que isso não fique condensado numa pantomima, desculpe, numa meia dúzia de gestos e acabou. É preciso mergulhar no mistério de forma adorativa, centrada. E aqui exige um grande esforço do coração e da mente de cada um. E daí que Bento XVI toca. Levar ao mistério da fé, levar ao mistério pascal de Cristo, é fazer com que o cristão busque forças na liturgia para viver uma vida, Eric, de santidade. Para morrer para o mundo, para o pecado, para a carne, e para realmente testemunhar aquilo que na liturgia ele recebe, ele possa transbordar lá fora. Por que se terminava com o ite missa est? Quer dizer, ide e testemunhai ao mundo a santidade de Deus, que inundou os vossos corações nesse instante. Por isso que a segunda munição da liturgia eucarística diz o quê? Corações ao alto. Elevem suas vidas. Se a pessoa não aprofunda no mistério da Santa Missa, desculpe, foi muito agradável, foi muito bom, foi excelente, mas e lá fora? Isso, Bento XVI foi implacável. Dizer, e lá fora? O que significa testemunhar a Cristo ao mundo todo? Preciso que se esteja inundado, imbuído desse mistério, que é um mistério de amor, da entrega do Filho de Deus por nós. E um cristão só é capaz de atualizar essa entrega do Filho de Deus por nós, entregando também como papai, como mamãe, como profissional, leigo, religioso, sacerdote, se ele atualiza esse mistério da vida, paixão, morte e ressurreição do Senhor na sua própria vida. E o ápice onde isso tudo acontece só pode ser através da liturgia. Inclusive, o próprio Papa Bento XVI, eu não me lembro aonde agora, não me lembro de cabeça onde ele citou isso, mas de certa vez ele comentou que ele está convencido de que parte da crise que a igreja vive tem relação profunda e direta, então, com essa liturgia, porque tem tudo a ver daquilo que a gente está conversando. Em 2 momentos. Ele comentou isso numa entrevista ao Vittorio Messori, quando ainda era cardeal, no inicinho do seu trabalho à frente da Congregação para a Doutrina da Fé. A Fé em Crise é o nome da obra. O cardeal Ratzinger se interroga. Ele vai tocar nesse ponto. E mais tarde, na entrevista, aquele jornalista franco-suíço Peter Zeewald, O Sal da Terra. Que é o famoso livro dele. A quem, como Papa, depois ele vai dar nova entrevista e vai sair à luz do mundo. Tá certo. A crise no testemunho é a crise do entendimento e da atualização do mistério cristão na própria vida, portanto, também da liturgia. Interessante. O próprio Papa Gregório Magno, que nós já citamos aqui, o grande São Pio V também, são papas que ficaram para a história como grandes homens, grandes pontífices que trabalharam, então, em prol da liturgia e assim ficaram para a história. O senhor acha que o Papa Bento XVI também vai ficar conhecido para as futuras gerações como um grande, um divisor de águas, como a gente disse mesmo? O senhor acha, como é que o senhor imagina que as futuras gerações vão fazer referência ao querido Bento XVI? Pessoal meu, hein? Isso aqui é só do Padre Wander, ok? Ninguém confunda, ninguém misture. Isso aqui é só pessoal meu.
Para mim, o nosso querido Bento XVI, esse santo servo nos campos do Senhor, mais tarde será São Bento Magno. E nós vamos ler a sua obra teológica, doutrinária e litúrgica como uma referência em todo o mundo. Talvez não a nossa geração. Um futuro São Tomás, a sua obra total, a sua ópera omnia, será o epicentro do estudo da teologia no futuro. Isso é meu, Eric, que não confundam. Legal, bonito. Pois é, do senhor, mas tem muita gente que pensa assim também, né? Tenho certeza. É verdade. Há uma multidão que concorda comigo. Agora, é bonito a gente dizer isso, assim, porque tudo que a gente fala, lembrando as maravilhas que Bento XVI fez para a igreja, nosso sumo pontífice que está aí vivo, lá recolhido no mosteiro no Vaticano, tudo que a gente falar dele não exclui as maravilhas que estamos contentes com o nosso querido Papa Francisco, né? O Papa Emérito está aí vivo, continua vivo entre nós, e a gente tem muito a falar dele, porque foi durante muitos anos, colaborou demais com tantos aspectos da igreja nesses últimos anos. Agora, nós também vemos presente na liturgia do Papa Francisco, também toda essa beleza, essa continuação. Sim. O próprio Monsenhor Guido Marino continua trabalhando, também auxilia nesse sentido. O Papa Francisco é bem carismático, comunicativo, veio aqui no Brasil, fez aquela festa com os jovens, mas na hora da liturgia nós vemos essa riqueza de novo. O senhor percebe, o senhor concorda com isso? Claro, deixa eu dizer aqui duas coisas muito breves. Primeiro, é o Papa. Providência de Deus para este tempo. Todos com Pedro, estamos com Pedro. Ele é Pedro. E para salvaguardar, para que não confundam também, tenho um profundo amor e devoção a Francisco. Estamos encantados. Providência santíssima de Deus. E se algum outro elemento constitutivo do que tange ao pessoal na liturgia, alguma coisa dos paramentos, etc., tem se falado muito, como ele ama a igreja, ele ama a liturgia, ele ama o sacrifício da missa, é um orante na expressão bíblica e tradicional do termo, segundo a fé cristã. Vive, se recolhe, se entrega intensamente. Francisco é o Papa, não é um aventureiro, Eric. Está conduzindo, segundo a providência de Deus, a igreja pelos caminhos do Senhor. Creio nisso. E dá continuidade. Tanto que o próprio fato de ter ido algumas vezes privar com Bento XVI mostra que tudo o que ele quer é apenas ser o servo que continua a história da igreja. Bonito. Pois é, dá para ficar feliz, né? Que a gente tem um grande Papa Francisco, Bento XVI ainda está conosco. Papa Francisco. O grande Bento XVI também está conosco ainda, vivo, o Papa Emérito. A gente comentou aqui no programa passado, a gente tem essa saudade que ele está aí, a gente queria ouvi-lo ainda mais, aproveitar ainda desse tempo que ele está conosco, já de idade, mas Deus é que sabe quanto tempo estará conosco ainda, né? Estamos, claro, com Francisco em tudo, mas também amamos Bento XVI, que está aí conosco. Olha, padre, a gente teve muitas perguntas aqui durante o programa. Posso tentar responder depois? Pode sim, claro. Mas eu tentei colocar os assuntos aqui na conversa, os assuntos das perguntas, eu acabei colocando aqui na nossa conversa, okay. Muitas das questões tinha a ver com o que a gente estava conversando, não deu tempo, é claro, de responder uma a uma. Agora, a gente já está caminhando para o encerramento, né? Nós comentamos sobre a visão, então, desse monsenhor que colocou 3 tópicos sobre o legado de Bento XVI, tudo que nós conversamos. Mas se o senhor tivesse que destacar um aspecto relacionado à liturgia, até porque tem muita coisa, mas relacionado à liturgia, um aspecto, como o senhor disse, que nós veremos, eu acho que provavelmente as futuras gerações verão e se aproveitarão então dessas belezas que o Bento XVI produziu, mas um aspecto da liturgia que o senhor acha que vai ficar como um sinal diferente da liturgia dele, de repente, o que o senhor comentaria em relação a um único aspecto? Ok. Depois, se me permite, eu quero fazer uma última consideração sobre Bento XVI. Tá certo. O aspecto é esse aqui. O que Bento XVI nos deixa como legado é: tratem as coisas sagradas de forma sagrada, séria. Não se zomba e não se brinca com Deus. Nós temos um depósito e é preciso guardá-lo e transmiti-lo com a fidelidade com que o Senhor espera que nós transmitamos. Não vacilemos nisso. Esse é o legado de Bento XVI. Muito bom, muito bonito. Padre Wander, muito obrigado pela sua presença. Dá tempo para o senhor fazer suas considerações finais. Pode fazer agora o que o senhor quer dizer sobre suas considerações finais, que depois o senhor vai nos dar a bênção. Okay. Mas pode comentar. Não, muito simples, Eric. O que eu quero fazer nesse instante é recordar que o humilde servo na vinha do Senhor Bento XVI hoje faz aquilo que acredita que Deus lhe pediu que fizesse. Recolhido em silêncio,
ora e se penitencia para que o pontificado de Francisco seja, de fato, sal da terra e luz do mundo. E conduza-nos nos caminhos da santidade do Senhor, para os quais ele deixou a sua santa igreja católica, apostólica, romana. Bento, no silêncio, imola a sua vida para que a igreja seja fiel ao seu Senhor. Pois é, se engana quem pensa que ele ainda não está trabalhando, não é? Intensamente, mais do que talvez todos nós aqui fora. Eu coloco a exceção do próprio Papa Francisco. Pois é. Tá certo. Padre, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Padre Wander Maia, então, da Diocese de Santo Amaro, em São Paulo, da Paróquia Verbo Divino, esteve aqui conosco no programa Eclésia. Foi uma alegria receber o senhor aqui. Eu espero que o senhor volte outras vezes, não só nesse programa, na Rede Século XXI, as portas estão abertas para o senhor. Eu agradeço e queria pedir, então, que o senhor nos desse a bênção para a gente encerrar o nosso programa hoje com a sua bênção. Claro, Eric, agradeço a você. Já estivemos juntos lá em São Paulo, noutra ocasião. Em outros programas, é verdade. Em outros programas. Agradeço a todo o pessoal da Rede Século XXI pelo carinho e acolhida e me sentir em casa. Espero reencontrá-los, viu? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre, mais uma vez. O programa Eclésia vai ficando por aqui. A semana que vem a gente continua essa conversa, tá certo? Na semana que vem a gente continua a falar sobre nosso querido Papa Bento XVI. Olha, são tantas coisas relacionadas ao nosso querido Papa Bento XVI que renderia muito mais que 3 programas. Mas na semana que vem a gente continua essa conversa. Você continua aqui conosco na programação da Rede Século XXI. Tem muita coisa boa pela frente. Até a semana que vem. Boa semana. Tchau, tchau.